Hoje nós estamos encerrando essa primeira epístola da carta do apóstolo Paulo ao seu filho, na fé, Timóteo, capítulo 6, e amanhã começamos a segunda carta. Então, vamos meditar nessa carta hoje, mas não podemos parar, estamos mesmo perto do final, nós vamos até perto do final do ano meditando no Novo Testamento. Vamos concluí-lo? Vamos na fé. Se você começou por esse vídeo, comece por aqui, depois você volte um pouco para trás e você vai ver o restante dos livros que faltam você ler, mas leia o Novo Testamento completo. Você vai ver que riqueza que há nessas palavras. Vamos pedir a direção? Espírito Santo, que a tua luz ilumine a nossa mente e nos conduza nessa meditação. Amém. Graças a Deus. No versículo 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Muitos escravos haviam se convertido ao Senhor Jesus, mas na sociedade civil permaneciam na condição de servos ligados aos seus senhores. Porém, os problemas e as injustiças oriundos da prática escravagista da época impunham insubordinação, sofrimento e fuga dos escravos. Além disso, era muito comum vê-los agirem com desonestidade, maledicência e preguiça. Por isso, a orientação de Paulo fez-se necessária, pois aqueles que se rendiam à fé deveriam mostrar sua transformação por meio de um novo comportamento, cheio de honra, disposição, lealdade e respeito aos seus senhores. Caso contrário, Deus e a sua palavra seriam desonrados pelos incrédulos por causa do mau testemunho deles. E foi assim que a igreja ela foi tomando proporções, foi crescendo, desenvolvendo, pelo bom testemunho. O 2. E os que têm senhores, crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Antes os sirva melhor, servos e senhores. Ao se converterem ao Evangelho, passavam a pertencer à mesma família espiritual, por terem o mesmo Pai e Senhor. Porém, isso não era uma desculpa para que no trabalho houvesse desrespeito, desobediência às determinações. Se o funcionário comunga da mesma fé que o patrão, isso não pode ser usado como justificativa para a falta de esforço e descumprimento de suas ordens. Portanto, era uma via de duas mãos. Tanto o servo tinha que ser bom para com o seu senhor, o crente, como aquele senhor tinha que ser bom para com o seu servo. Então, às vezes, nós vemos choques dentro da igreja de pessoas que vão trabalhar juntas e dá errado. Não era para isso acontecer. Se ambas estiverem conscientes que ali é um trabalho, que se exige aquilo ali, mas que haja também um pesar, um pensar, sobre toda a situação. O 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a outra doutrina que é seguida a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidado que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Aí, o comentário do Bispo Macedo diz, homens corruptos de entendimento. O apóstolo Paulo volta ao assunto dos falsos mestres, confrontando em especial a ganância e a tendência deles em causar divisão na igreja. Eles negavam a humanidade do Senhor Jesus e assim anulavam o poder do seu sacrifício. Isso levantava discussões sobre os cristãos a respeito do perdão e da salvação. Hoje, com milhares de religiões ensinando inúmeras teorias diferentes, as pessoas não sabem no que crer e a quem seguir. Da importância de conhecer a palavra de Deus e de ter o Espírito Santo, pois ele nos dá sabedoria e discernimento das Escrituras para que não sejamos enganados por ninguém. Sem a sua direção, é muito fácil se deixar convencer por ensinos antibíblicos e negar a fé pura e genuína
em Deus. Por isso que você tem que estar sempre analisando a fundo a palavra de Deus para que você não seja enganado. E de fato, como o bispo disse, há tantas religiões que foram criadas pelo entendimento humano, não pelo Espírito Santo. Olha o 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, sejamos com isso contentes. O apóstolo diz assim: abrigo, alimento e vestuário são necessidades básicas, por isso Timóteo é orientado por Paulo a não cobiçar o supérfluo. Como pastor, ele deveria nutrir o desejo de agradar ao Senhor Jesus, seguindo seus ensinamentos e se ocupando em levar as pessoas a ele. Com isso, Timóteo se tornaria um homem riquíssimo, pois ajuntaria para a eternidade tesouros incalculáveis, uma vez que seria herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Quando o apóstolo diz que a piedade, devoção com contentamento tem grande ganho, significa que nada pode render mais lucro ao ser humano que a própria fé, que a prática da fé. Por isso, felizes são os servos que compreendem que de nada adianta a cobiça insaciável neste mundo, pois assim que morre, o homem parte sem nada, assim como nasceu. Como não trouxe roupas, joias, carros, culturas, amigos ou diplomas, deixará a terra somente com a sua alma e com o que ajuntou para a eternidade. Então, daqui a pouco eu vou ler esse outro comentário, o amor ao dinheiro. Então, você veja, né? Ele fala aqui, não trouxemos nada e quando partirmos não levaremos nada. Então, quando não há esse apego a nada, você está livre. E Deus usa você como um instrumento. Por exemplo, eu estou usando aqui meu telemóvel. Meu telemóvel está sendo um instrumento para mim, para que eu possa gravar o vídeo, enviar o vídeo para que você assista. Assim tenho que ser eu, um instrumento na mão do Espírito Santo para que ele possa me usar e assim a obra dele possa ser realizada através de mim. Então, o mal também da mesma forma, para ele se manifestar nesse mundo, ele precisa de um corpo, de uma pessoa. Então, ele usa as pessoas para realizar suas maldades. E você pode observar, o diabo não pede licença. Ele sai destruindo a vida da pessoa. Mas o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele precisa de autorização. Então, ele só pode entrar num corpo em que a pessoa dá liberdade para ele agir, mas principalmente que a pessoa limpou seu coração, sua mente, para que ele possa, então, usar essa pessoa como servo, como serva. Aí, agora, o 8, né? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Eu posso até afirmar para você que hoje nós temos visto pregadores que antes estavam ganhando almas e eles saem para ter lucros, para ganhar dinheiro. Até então, numa visão global, não há problema, né? Uma vez que ele estava ali, ele decidiu mudar a direção dele, mas ele fez um voto com Deus, não foi com a igreja. Vamos tirar a placa da igreja. Vamos agora olhar para o meu serviço para com Deus. Então, eu fiz um propósito, eu fiz um plano, um pacto com meu Deus. E é isso que tem que ser visto e avaliado. Ele agora está querendo ganhar riquezas. Ele quer enriquecer. Então, ele até fala, né? Concupiscências loucas, nocivas. Quer dizer, que leva a pessoa à ruína. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a nossa salvação. O 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o problema em si não é o dinheiro. É quando a pessoa faz do dinheiro o seu senhor. O senhor, dinheiro, ele é um péssimo senhor porque ele maltrata os seus servos. Quando você tem o Senhor Jesus como o senhor da sua vida, você tem até dinheiro. Mas ele não é o senhor da sua vida. Você é quem governa ele. Então, por isso que ele fala que haviam muitas pessoas que desviaram por causa dele. Veja que esse problema que nós vemos nos dias de hoje
Já acontecia naquele tempo, no tempo de Paulo. Então, não é nenhuma novidade quando a gente vê uma pessoa caindo por causa de riquezas, ou a pessoa se desviando da igreja quando se fala de dízimos, ofertas, sacrifícios, votos, porque quando toca no dinheiro e a pessoa que o senhor da vida dela é o dinheiro, ela é capaz de abandonar a igreja pensando assim, olha, eles querem roubar o que eu tenho, porque ela fez realmente do dinheiro o senhor da vida dela. Olha o comentário do Bispo Macedo. O amor ao dinheiro. Todas as riquezas naturais e minerais, como ouro, prata, petróleo e tantas outras, foram criadas pelo Altíssimo para o proveito do homem. Portanto, a posse do dinheiro não é o problema, pelo contrário. Aqueles que têm uma vida próspera podem atender a muitos bons propósitos, como ajudar o semelhante e a obra de Deus. Porém, o grande mal está no amor e na busca inescrupulosa para ter riquezas. O apego aos bens materiais e a cobiça insaciável para ter sempre mais tornou o dinheiro um ídolo para algumas pessoas. Por ele, muitos são capazes de trair, se corromper, matar ou morrer. A expressão se transpassaram a si mesmos, usada para se referir àqueles que se desviaram da fé por causa da ambição, da ênfase ao sofrimento e ao estado de degradação em que eles caem. Dessa forma, o dinheiro pode ser excelente como servo, mas é um péssimo senhor e muitos têm se tornado seus escravos. O nascido de Deus não coloca nada em ninguém acima do seu senhor. Só ele é o primeiro em suas vidas. Consequentemente, nada lhe faltará, pois Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Então, quando a pessoa coloca o dinheiro em primeiro lugar, então ela corre muito atrás do dinheiro, né? Ela trabalha, ela perde até a saúde trabalhando. E o dinheiro corre dela. Aí, vamos ao 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, olha o que o homem de Deus e a mulher também deve seguir, né? Essa listinha aí, ó. A justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. O Bispo Macedo escreve, mas tu, ó homem de Deus, Timóteo tinha o alto privilégio de ter sido escolhido pelo Altíssimo não só para ser salvo, mas também para conduzir outros à salvação. Ele fora separado e qualificado exclusivamente para servir ao Senhor, por isso não poderia correr o risco de ser seduzido pela cobiça. Assim, Timóteo foi exortado a não se expor ao perigo do comportamento mercenário e mundano dos fariseus mestres da época, mas que fugisse desse mal para que o seu ministério não fosse arruinado. O 12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O Bispo Macedo escreve, milita a boa milícia da fé. A alusão aos termos militares tem o propósito de descrever a disciplina, a concentração e o esforço necessário para a conquista da vida eterna. Os cristãos travavam uma batalha espiritual diária contra o reino das trevas e contra as próprias vontades. Assim como um soldado na guerra não pode se deixar enredar por distrações se não morre, aquele que não vigiam na fé podem cair nas armadilhas do diabo. O que está em jogo é precioso, a salvação da alma, a coroa da vida eterna. Portanto, essa recompensa deve ser considerada como o maior estímulo para manter a fidelidade. Diante disso, não devemos desanimar perante as lutas, nem por um segundo. Olha o 13 agora, né? Mandando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível,
a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. A luz inacessível. É como o sol, né? O sol, ninguém consegue ir lá ter no sol. Quantos cientistas já planearam levar uma sonda lá para poder descobrir mais coisas a respeito do sol, mas não consegue. Assim é Deus. Quem tem acesso a Deus, né? Mas aqueles que recebem o Espírito Santo têm o poder de Deus dentro dela. 17. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Olha que interessante, não ponha a esperança nas incertezas. Quer dizer, hoje uma pessoa ela pode ter muitas riquezas, fazer um investimento errado, perder tudo. Então, a riqueza é uma incerteza que hoje você tem, amanhã não tem. Hoje você tem tudo, amanhã você pode perder. Todos nós estamos sujeitos a isto. Mas ele fala, não ponha as vossas esperanças nas incertezas. Quer dizer, não coloca a sua fé nessas coisas. O 18 agora. Que façam bem, enriqueçam em boa obra, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Então, não tem problema você ter riquezas. Está aqui, ó, para que delas gozarmos. Podemos ter, mas a questão aqui é que você não pode colocar a sua fé nela. Estabelecer o fundamento da sua vida sobre as riquezas, mas sim sobre a fé. O 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. E o Bispo Macedo, vamos ler esse último comentário. Guarda o depósito. Ao término da epístola, mais uma vez é ressaltado o grande tesouro que o Altíssimo confiou aos seus servos, o seu Espírito, o conhecimento da sua palavra e o privilégio de servi-lo, para preservar-se em fidelidade, correspondendo a tamanha confiança e honra, só mesmo guardando a fé. Aqueles que não a protegem ficam vulneráveis às estratégias do diabo e são facilmente iludidos por ele. Portanto, não podemos esquecer que, se nenhuma virtude é conquistada sem disciplina, ordem ou regras, imagine o que diz respeito à vida espiritual. Paulo estava prestes a terminar seu combate neste mundo, mas instruía Timóteo e todos os servos de Deus a manterem o seu depósito em segurança. Essa expressão remete também a uma forma solene de manter pura e intacta a pregação da palavra por parte dos seus ministros. Isso significa que o evangelho confiado pelo Senhor de modo algum pode ser adulterado. E eu estou aqui pensando, né? Hoje nós temos o privilégio da palavra de Deus estar escrita e na nossa língua nós podermos meditar e ler, reler e estar sempre em contato com a palavra de Deus. Naquele tempo era um tesouro eles receberem uma carta, porque aquilo ali servia como um guia mesmo. Eles não tinham a Bíblia literalmente falando, né? A Bíblia foi criada muito tempo depois, foi se juntando os pedaços, porque cada autor que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, pertenceu a uma época. Então, para se criar a Bíblia foi uma luta tremenda, mas foi dirigido, conduzido pelo próprio Espírito Santo. Aí você entende que essa obra não é nossa, é do Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus para que você possa meditar nela. Vamos honrar a Deus com a nossa vida e guardar as palavras da salvação, tá certo? Que o Espírito Santo continue iluminando. Amanhã temos um encontro marcado, segundo Timóteo. Eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Deus abençoe.